Olá, sejam bem-vindos ao Block Insider, nosso bate-papo semanal sobre assuntos envolvendo cripto, finanças e tecnologia. Hoje, o nosso bate-papo é o tal do Real Digital, ou DREX, a criptomoeda do Banco Central. O DREX é uma invenção do Bacen, uma inovação ou um risco? E aqui conosco para discutir esse assunto, o Cauê Oliveira, que é analista de research do Block Trends, além do nosso convidado, Guilherme Bandeira. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigado pelo convite. E aí, pessoal, bom dia. Prazer muito grande aqui ter o Guilherme Bandeira, que já é um convidado recorrente, já a segunda participação dele aqui no canal do Block Trends. Mas eu ainda não tive a oportunidade de falar assim diretamente com ele, então acho que vai ser um bate-papo bastante frutífero aqui. Só fazer um parêntese rápido aqui para você que ainda não é inscrito aqui no canal do Block Trends, já se inscreve. Para quem ainda não viu o primeiro episódio que a gente fez, que é a história do Bitcoin, tá aqui no canal do Block Trends. Então, depois desse episódio aqui, vocês podem conferir lá o nosso primeiro podcast com o Guilherme Bandeira e o Narcélio, também, que esteve aqui falando sobre Bitcoin. E vamos lá para o bate-papo. Bora lá. Para nossa conexão Brasil-Europa, Guilherme e Cauê hoje diretamente de Portugal aqui com a gente. Algumas horas na frente, tem uma vantagem em relação a esse ponto. Mas vamos começar pela primeira questão, Guilherme, mais do básico. De onde saiu essa ideia de criptomoeda de Banco Central, ou versão digital das moedas estatais? É curioso que esse tema ele apareceu com mais força só depois que o Facebook tinha os planos de lançar Libra, que seria a moeda deles, mas é um termo muito ambíguo, né? Não se sabe muito bem o que se quer dizer com moeda digital dos bancos centrais, porque o processo de evolução dos meios monetários, dos bens monetários, foi a própria digitalização dos bens monetários, né? Então, quando o ouro começou a precisar ganhar escala, você tinha um padrão metálico e depois as moedas elas viraram registros dos bancos, né? Então, só que no século XX, a partir do século XIX para o século XX, elas começaram a se desmaterializar. Então, grande parte do que nós temos hoje dos bens monetários, eles são registros que você consegue transmitir por várias vias, né? Então, essas vias normalmente são utilizadas pelas vias tradicionais dos bancos, são os registros dos bancos em relação aos registros do Banco Central. Então, você tem as reservas bancárias e tem os registros dos depósitos dos correntistas. Então, quando se lança esse termo moedas digitais dos bancos centrais, a primeira coisa que vem à mente seria uma moeda diretamente emitida pelo Banco Central e os usuários, o que eles chamam de varejo, teriam acesso direto a uma conta no Banco Central, só que ninguém tem contas nos bancos centrais. Nós temos intermediários, nós temos as instituições financeiras, as instituições de pagamento no Brasil. Então, se você fala uma moeda digital de Banco Central, eu imaginaria um app ou alguma aplicação eletrônica em que eu poderia ter uma moeda, um real digital, com a conta do Banco Central, e o Banco Central faria o registro dessas transações, mas não é isso o que eu vejo que está sendo proposto, né? Então, é muito difícil fazer uma análise em geral, ideal do que poderia ser, porque o próprio projeto piloto que eles têm agora, que chama DREX, ou que era antes Real Digital, ele é muito alterado, então você não sabe, eles alteram, por exemplo, agora eles dizem que não é mais no varejo, é só no atacado, então seria uma forma de atualizar o sistema interno dos bancos. Então, a gente precisa pensar no que a gente está falando, porque tem vários modelos, durante a conversa a gente pode falar de outros modelos, o modelo na Nigéria, o modelo do Yuan digital, o modelo do euro digital, que são as moedas nacionais, as moedas fiat nacionais, que teriam uma outra representação. Mas o que a gente precisa deixar claro na conversa é que cada moeda pode ter uma tecnologia diferente. E se alguma pessoa pensar que a moeda, o real digital, o DREX, pode ser uma contraposição ou uma concorrência ao Bitcoin, por exemplo, que foi a primeira moeda digital ou moeda criptografada, essa leitura é incorreta, porque a tecnologia que será usada para criar essas moedas digitais é completamente oposta à tecnologia do blockchain do Bitcoin. O Bitcoin ele é um projeto open source, né? Ele é um protocolo open source,
E ele é uma moeda em que você tem a soberania sobre a custódia daquela moeda. Ele é um ativo ao portador no linguajar jurídico. Então, eu consigo transferir sem um terceiro intermediário, peer-to-peer, para outra pessoa. Essa é a ideia do Bitcoin. Eu consegui, de forma sem ser censurado, sem sofrer algum tipo, sem pedir permissão para alguém para transferir valores no tempo e no espaço. Só que as moedas digitais de bancos centrais não utilizam Proof of Work, não utilizam blockchain, eles utilizam outra tecnologia, que eles chamam de tecnologias de registros distribuídos, né? Distributed Ledger Technologies, que são DLTs, que não pressupõe essa soberania, essa liberdade do usuário, ela pressupõe sempre um terceiro intermediário, seja fazendo a verificação daquela transação, seja controlando o registro histórico daquelas transações. Então, elas não são tecnologias descentralizadas, elas são principalmente a tecnologia brasileira do CBDC, do Real Digital, vai ser uma rede permissionada com validadores autorizados pelo Banco Central. Então, essa é a primeira mensagem que a gente tem que ter em mente, que não são tecnologias iguais, são tecnologias diferentes, com objetivos e propósitos muito diferentes, por mais que você tenha essa palavra digital no nome. São tecnologias digitais, elas são valores que são transmitidos digitalmente por meio da internet ou por outros meios, mas elas não são nada parecidas, a base tecnológica e a função que elas vão ter vão ocupar lugares diferentes, e elas são moedas diferentes, né? A moeda CBDC, o real digital, ou o euro digital, ou Naira digital lá na Nigéria, são moedas fiat, elas são moedas emitidas pelos estados, elas são inflacionárias, elas não são escassas como o Bitcoin, e elas vão precisar de sempre um terceiro intermediário, que vão ser as instituições bancárias ou o próprio Banco Central. Então, elas têm propósitos diferentes. Mas eu acredito que desde que o Bitcoin foi criado, os bancos centrais, né, e a comunidade tecnológica, que trabalha com a tecnologia de pagamentos, notou que existia formas criptografadas de você fazer transações por meio da internet, que não são transações que utilizam os canais tradicionais dos registros dos bancos. Só que, em 2014, foi feito o primeiro tipo de stable dollar, foi tentado na rede do Bitcoin, mas depois ela engrenou para outros blockchains, né? Então, hoje tem a Tether, que é o USDT, que qualquer pessoa no Brasil ou no mundo pode ter uma conta em dólar. Ele pode ter uma representação digital de um dólar que existe dentro de uma instituição financeira. Então, como que funciona? Alguém pega uma nota de dólar, um valor em dólar de verdade, emitido pelo Fed, deposita numa conta da Tether, e essa pessoa ela tem a representação digital deste valor depositado e consegue enviar pela internet, não usando os canais bancários tradicionais, esse valor. E depois ela pode resgatar. Nesse processo, você precisa confiar em vários terceiros intermediários. Precisa confiar que o dólar está lá, que o lastro está lá, e precisa confiar de que você não vai ser censurado. E é fácil, por meio da tecnologia do SDT, você censurar uma transação. Você pode fazer um blacklist dos endereços. Então, ela é como se fossem as notas bancárias lastreadas antigamente. Antigamente, quando tinha o padrão ouro, você depositava uma quantidade de ouro e tinha uma nota bancária falando que certa instituição tem uma certa quantidade de ouro depositado. Isso acontece agora no meio digital com os stable dollars. Você tem uma representação digital que mimetiza um dólar já existente. E isso chamou a atenção... desculpa. Não, eu ia só comentar que no caso da Tether, como eles têm alguns embates com o governo americano, eles acabam utilizando esse mecanismo de blacklist, né, para evitar clientes americanos. Sim. Então, por mais que a tecnologia seja aberta, eles travam determinados clientes e impedem de utilizar, né? Sim. Por conta da legislação americana mesmo. Nesse ponto aí vale até a pena comentar que essa é a diferença entre estar distribuído e estar descentralizado, né? Que eu acho que até a questão da terminologia que a gente utiliza, por exemplo, de falar que é uma criptomoeda de um banco central, até
pode ficar meio esquisito, porque pressupõe que ela está utilizando algum tipo de tecnologia similar ao blockchain, né, ou time chain, que seria o termo correto, né? E não é bem a verdade, porque quando a gente pressupõe que ele está utilizando uma cadeia criptográfica inalterável, né, que é o que é utilizado dentro da rede do Bitcoin, a gente pressupõe que nenhum tipo de informação pode ser adulterada ali após a sua emissão, né? Que é algo que provavelmente não vai existir com o Drex, né? Provavelmente eles vão ter mecanismos de controlar a emissão de blocos e validação das transações dentro da rede, de modo a que eles consigam reverter ou adulterar alterar algum tipo de informação dentro da rede distribuída, né? Então, como o Guilherme falou, a diferença entre ser uma rede distribuída e ser uma time chain ou uma blockchain, como é comumente utilizada, é justamente essa questão de que tudo que for colocado lá dentro da rede do Bitcoin, por exemplo, não pode ser alterado, e dentro de um livro distribuído que é como o caso do Drex, poderá ser alterado em algum determinado momento, de acordo com a ordem judicial, ou até mesmo não necessitando de ordem judicial, né? Que seria o impacto mais significativo que a gente veria em termos de privacidade e controle estatal, né? E se nós pensarmos por que existem as stable dollars, elas respondem a uma demanda muito clara de precisar de um meio muito mais eficiente para eu transferir dólares ao redor do mundo, porque todo mundo que já precisou fazer uma transferência internacional e teve que usar o SWIFT, ou algum estado soberano que foi censurado pelo SWIFT, sabe que existe muita demora, existe muita burocracia para você fazer esse tipo de transferência através dos meios tradicionais. Então, o que se conseguiu com os stable dollars foi encontrar um meio criptográfico de transferir dólares ao redor do mundo 24 horas por dia, qualquer dia da semana, sem precisar das instituições bancárias. Isso é uma grande vantagem. Então, a partir de 2019, a Libra o Facebook tentou fazer sua própria criptomoeda, que ia ser uma rede de moedas estatais, como se fosse uma cesta de moedas estatais que ia representar a Libra. Mas a Libra sofreu tanta pressão dos governos e dos bancos centrais que abandonou o projeto. Depois virou DIN, eles abandonaram o projeto. Mas os bancos centrais, vendo que as Big Techs ou que uma grande empresa como a Tether já estavam conseguindo emitir suas moedas stable através das redes criptográficas, eles falam, então nós podemos ter as nossas, nós precisamos atualizar nossas formas de registrar o valor fiduciário das moedas. Então, mas a partir disso, isso foi 2019. Em 2020, nós começamos a ver vários papers do BIS, né, do Bank of International Settlements, e falas do Augustin Casters, que é o presidente, falando que o BIS, para quem não sabe, é o Banco Central dos Bancos Centrais. Eles fazem regulação, eles têm várias informações sobre a atividade dos bancos centrais. Eles começam a propor estudos de ver quais são os países que já estão adotando CBDCs, para que talvez isso possa gerar uma uniformidade global. Então, mas, como eu disse no começo, cada país está implantando sua tecnologia e com graus maiores ou menores de sucesso, mas no Brasil nós não temos o projeto que tem piloto, então não dá para saber muito qual é o objetivo final. Por exemplo, ano passado saiu uma matéria no Valor Econômico falando que uma vantagem do real digital seria vir com um plano Collor embutido. Então, daria mais liberdade para fazer política monetária com o real digital, porque o Banco Central centralizaria todas as informações e todas as transações, e ele poderia, por exemplo, no caso de que haja alguma incerteza quanto à liquidez de uma instituição bancária, você ou adicionar unidades de real ou retirar unidades de real, dependendo da política monetária que se tem. Mas o projeto ele tem mudado muito. Nós vemos que agora, as últimas falas, eu acho que o diretor responsável pelo Banco Central recentemente deu uma entrevista numa conferência blockchain no Rio, e ele disse que o importante é seguir a linha que eles tiveram no PIX. Então, é necessário democratizar os instrumentos financeiros no país, é necessário gerar tokenização da economia brasileira. E isso daí já é outra função que nós vemos que eles querem dizer que o Drex vai fazer, o que hoje não é possível com o real digital. Mas então você vem de
do plano Collor embutido para uma democratização dos serviços financeiros e da tokenização, já é um outro discurso. E, ao mesmo tempo, ele diz que o projeto que está em vigor agora é só no atacado e não é no varejo. Então, será necessário utilizar instituições financeiras para utilizar o Drex. Então, ou só as próprias instituições financeiras vão poder usar o Drex. Então, ele é um projeto que eu acredito que ainda está sendo discutido entre as instituições financeiras, então não tem como saber qual que vai ser a forma final do Drex no Brasil. Uhum. Você deu um exemplo aí de plano Collor e tal. Eu lembro que uma das funções do Yuan Digital é que ele permitia a criação de uma moeda com prazo de validade, Sim. né? Uma das invenções dele, que permitia fazer política fiscal, assistencialista e tal, por um determinado período, Uhum. porque durante a pandemia se teve os estímulos por parte de governos e as pessoas não gastaram. As pessoas não saíram procurando coisa para comprar porque receberam um cheque em casa. Então, seria uma hipótese também, né? Na China, que é o modelo que é utilizado como estudo, por exemplo, pelo BCE, o Banco Central Europeu, é um modelo vindo de um partido único, de um regime autoritário. Então, o que explicitamente o que se quer com o Yuan Digital é um microgerenciamento da vida cotidiana. Então, se eu quero acelerar o gasto daquela moeda, eu coloco uma taxa de expiração. Se eu quero gerar eficiência ou crédito social, eu posso dizer, você deve gastar em determinado serviço ou você não pode gastar em determinado bem. Ou, por exemplo, certas multas ou impostos que devem ser cobrados já são automaticamente deduzíveis da sua conta. E tanto é que no primeiro artigo que eu escrevi sobre o Yuan Digital e as CBDCs no meu Substack, que são o título do artigo é A Verdade sobre as Moedas Centrais, Moedas Digitais dos Bancos Centrais. E a minha conclusão é que se chama de moeda ou de dinheiro digital, mas, na verdade, eles funcionam mais como os vouchers, né? No Brasil existem vouchers, você pode gastar só no supermercado aquele real, você pode gastar determinada coisa, porque uma moeda, um dinheiro, ele tem que ser reserva de valor, ele tem que ser unidade de conta e meio de troca. Mas também a moeda, ele é uma forma de controle. Então, essas outras funções, por exemplo, como reserva de valor, ninguém sem consciência colocaria grandes valores num Drex, ou num real digital, ou no Yuan digital, sendo que tem absoluto controle da autoridade política ou da autoridade estatal de eu ser cancelado, ou perder todos os meus fundos. É uma insegurança jurídica enorme. Então, se tem algo que uma Drex, um real digital, e as próprias Fiats, então, trazem essa questão de reserva de valor, porque elas não são escassas, e elas também, eu não tenho soberania sobre aqueles valores, não é um ativo ao portador, eu preciso sempre da autorização para utilizar aquela moeda. O Bitcoin, por exemplo, eu posso sair em qualquer lugar do mundo e trazer meus valores comigo, ele é inconfiscável também. Só que as CBDCs, elas são uma forma mais autoritária de lidar com o bem monetário. Há um aumento de centralização do Banco Central, e isso pode colocar em xeque até a existência dos bancos comerciais. Tanto é que a resistência que está existindo nos Estados Unidos, eu acredito que em certa medida no Brasil, é que as instituições financeiras, elas veem que se elas aceitam fazer uma atualização dos registros de uma maior centralização do Banco Central, elas podem perder muito da sua relevância e seu papel. Então, é uma politização cada vez maior da moeda. Então, ela pode ser usada para censura, para perseguir minorias, para perseguir grupos políticos que estão incomodando autoridades naquele momento. Então, em inglês existe essa expressão, weaponizing, né? Você usa aquilo como arma de opressão. Então, ela é uma tecnologia mais de opressão do que de liberação ou democratização do acesso aos serviços bancários e monetários.
Pessoal, pausa rápida para dizer que esse episódio que você está assistindo é um oferecimento da BIPA, uma plataforma brasileira de compra e venda de Bitcoin, onde você pode começar a acumular Bitcoin a partir de R$ 1 e o melhor, pode utilizar o Pix para fazer isso. Além disso, você pode utilizar a Lightning Network, que reduz bastante os custos de transação para fazer os saques dos seus Bitcoins. Então, se você ainda não conhece a plataforma da BIPA, baixa já utilizando o nosso cupom que está aqui na descrição ou colocando BT5 e aí você vai poder ganhar R$ 5 de Bitcoin de graça e começar a acumular Bitcoin de forma correta dentro de uma plataforma que é simples e de fácil utilização. Então vai lá, baixa o aplicativo da BIP e comece já a acumular Bitcoin. Eu acho que no fundo o CBDC se torna uma ferramenta de controle mais do que uma ferramenta uma ferramenta monetária, né? Acho que pela forma que ele é desenhado atualmente, ele começa a se parecer muito mais com uma ferramenta de controle social do que uma ferramenta de controle monetário. Eu acho que no fundo a ideia deles é uma junção entre ambos, né? É justamente ter o controle total da política monetária e, no fundo, fazer microgerenciamento de transações e atividade financeira da população, né? Pelo menos na minha visão. Se nós pensarmos do que seria uma boa CBDC, né, do que a tecnologia hoje permitiria que existisse, seria ótimo se, por exemplo, qualquer cidadão no mundo, com chaves criptográficas, com a tecnologia utilizada em várias criptomoedas, qualquer um poderia ter uma conta em dólar, como se tem a Tether, por exemplo. Mas uma conta em dólar garantida pelo Fed. Então, um dólar digital em que qualquer pessoa no mundo tivesse uma conta que pudesse transferir ao redor do mundo. Mas isso seria uma CBDC, um dólar digital, em que muitas pessoas usariam, eu acredito que no Brasil usaria, ou qualquer país que tenha uma inflação alta usaria, e eu não precisaria mais das instituições financeiras, eu poderia ter uma conta em dólar, e isso concorreria com todas as outras 160 fiats que nós temos no mundo. Então, esse seria uma boa CBDC, seria várias pessoas têm dívidas em dólar, então seria uma boa implementação dessa tecnologia, mas não é isso que eles querem. Os estados nacionais não querem abrir mão de suas fiats nacionais, eles querem pelo contrário, eles querem investir mais no controle de capitais, eles querem investir mais nos monopólios legais, eles querem investir mais no curso forçado de suas moedas, não é uma universalização. Então, não vai mudar a natureza da moeda que eles têm. Você só está dando uma outra... Mas isso acontece... Toda evolução da história monetária foi uma certa centralização em determinadas entidades. É um culminar dessa centralização. A única tecnologia monetária que vai na contramão disso nos últimos 100 anos é o próprio Bitcoin, que foi uma descentralização e uma soberania do indivíduo. Eles querem uma maior centralização e um maior controle para fazer política monetária e fiscal. Acho que só um ponto interessante de destacar é que bancos também criam dinheiro, né, com reserva fracionária. Então, sim, eu lembro de um estudo do Mário Henrique Simonsen com o Cisne, publicado nos anos 90, que mostra o custo do imposto inflacionário no Brasil. Em 93, por exemplo, o imposto inflacionário bateu 6% do PIB. Metade desse valor foi para o governo, metade para os bancos. Se dá 3% do PIB de lucro dos bancos, é um número que, após o Plano Real, os bancos nunca atingiram no Brasil. E é o que eles tinham antes, durante o período de hiperinflação, sem prestar nenhum serviço, né? Ou seja, só criando moeda, só aumentando a quantidade de moeda que eles tinham por meio de reserva fracionária. E quando você fala de uma moeda de Banco Central, muito das negativas vem por parte dos bancos também, né? Como você estava citando, o banco não quer abrir mão desse poder de criar moeda e de ser parte ativa da economia, né? Sim. Mas acho legal a gente avançar um pouco em exemplos práticos do que está rolando no mundo. Você citou a Nigéria, Estados Unidos, China. Você pode falar um pouco das experiências? Sei que o Uruguai também foi o primeiro país do mundo, não? Não sei se o Uruguai ou China, mas o Uruguai também é bem avançado nisso. O que a gente tem rolando no mundo de experiência de CBDCs?
O caso nigeriano é um caso curioso, que ele foi implantado, o eNaira foi implantado em 2021, e grande parte da economia nigeriana é papel moeda, né? Ele é moedas metálicas e papel moeda. Então, se não me engano, 85% das transações são ainda em papel moeda. E eles quiseram implantar o eNaira e colocaram uma restrição maior em relação ao saque do papel moeda. Então, você poderia sacar, a partir do ano passado, só $40 por dia. Isso gerou uma grande revolta social lá, porque é difícil pensar no modelo bem-sucedido de CBDC se existe o papel moeda ainda existente. Então, geralmente, são agendas que andam juntas, porque o papel moeda e as moedas metálicas ainda são aquela meio monetário em que não tem o Estado não tem tanto controle, e ele está sendo aos poucos criminalizado. Na Europa, você não pode pagar acima de €1.000 com papel moeda. Então, em outros países também as restrições para o uso do papel moeda estão aumentando, porque o papel moeda ele é um resquício de liberdade que existe do indivíduo em fazer transações privadas e com liquidação final sem um terceiro intermediário, entregar na sua mão o papel moeda e você me entregar o bem. Só que para a Nigéria e outros países isso vai ficar muito claro, você só consegue ter uma CBDC se você proibir e criminalizar a existência do papel moeda. Só que isso é muito difícil socialmente, porque culturalmente as pessoas ainda têm e usam e guardam, ainda que pequenas quantidades, elas têm o dólar no colchão, elas têm o real no colchão. Você tem o custo da inflação, que aquele papel moeda está sendo sempre desvalorizado, mas você tem a soberania de conseguir fazer pagamentos e com liquidação final ponto a ponto, de uma maneira privada. A Nigéria tentou restringir isso e houve uma grande revolta social, eles não conseguiram, e atualmente só 1% das transações no país usam o eNaira. Então é um modelo fracassado, porque a população simplesmente não conseguiu, não engoliu essa história de eNaira, que é a CBDC de lá. O yuan digital, é difícil saber as informações exatas da China, mas os últimos estudos mostram, teve até um paper do BIS mostrando que não foi tão bem sucedido assim, onde o yuan digital tentou ser implementado. Então, ainda é localizado em determinadas regiões, então eles estão fazendo pilotos com determinados bolsões da população para ver se aquilo funciona certo. Mas, como eu disse, até o dinheiro ele é uma tecnologia social tão importante, é tão importante você ter o mínimo de segurança jurídica, que esses modelos flexíveis de uma autoridade ela consegue alterar os registros a partir de um poder soberano ou a partir de um poder de exceção, que fica difícil que elas tenham algum tipo de estabilidade social. A moeda, ela precisa, por mais que as moedas fiat percam valor no tempo com a inflação, elas precisam de um mínimo de estabilidade para funcionar. Nos Estados Unidos, há uma forte pressão no Congresso americano para proibir a existência do dólar digital. Inclusive, ano passado eles fizeram uma atualização do sistema de pagamentos lá, que é o FedNow, que não seria um dólar digital per se. Mês passado, no caso, não. Desculpa? Mês passado, no caso. Foi no mês passado? Ah, desculpa, eu falei ano passado. Foi no mês Acho passado. que um pouquinho mais, mas não foi ano passado, não. Calma lá. Não, verdade, foi mês passado. Foi mês passado. E é verdade, o FedNow é desse ano ainda. E eu estava pensando que era no ano errado aqui. Mas é como se fosse uma forma mais eficiente de transferir dinheiro entre os bancos de lá, mas não seria nada parecido como o yuan digital ou o eNaira, como eles estavam tentando fazer. Mas nos Estados Unidos existe uma forte preocupação com a liberdade e com o poder que o Fed vai ter ainda mais sobre as instituições, então isso ainda está sendo discutido.
Você comentou aí do Yuan Digital. Curiosamente, nas Olimpíadas de Inverno aí recente, os legisladores lá dos Estados Unidos disseram para os atletas não utilizarem o Yuan Digital com medo de ser um tipo de ferramenta de espionagem por parte da China, né? Como é que isso é possível? Como é que eles poderiam espionar os Estados Unidos utilizando o Yuan Digital sendo utilizado aí por atletas, por exemplo? Eu acredito que o medo deles seria que, para você usar o Yuan digital, você teria que fazer algum tipo de biometria ou algum tipo de identificação digital que isso comprometesse a sua própria identidade, né? Então, muitos dos projetos de CBDCs vêm também com pacote de cadastro biométrico. Então, ID digital. Então, são coisas que elas não é uma agenda só, não é só a CBDC. É necessário também criminalizar o papel moeda e é necessário digitalizar a sua identidade. Então, não é como o Bitcoin, que o registro é feito a partir de assinaturas eletrônicas e de chaves privadas. É necessário fazer a ligação entre a sua identidade e aquela transação em todas as transações. Eu não sei o que estava se passando na cabeça dos congressistas, se aquilo também era populista, falar, eles estão indo para um lugar comunista, não use dinheiro dos comunistas, mas se isso tiver algum fundamento, eu acredito que seja um fundamento no comprometimento da própria biometria ou da própria identidade daquelas pessoas que utilizaram o Yuan digital, e aquilo pode ser cruzado na internet com o Big Data em outras atividades que essa pessoa eventualmente tenha na internet. O que acontece? Como a digitalização da vida, em todos os aspectos, várias empresas têm muitas informações sobre as pessoas. Então, eu vejo que existe um grande entusiasmo de certas empresas e de certas entidades governamentais de fazer um compartilhamento de dados, porque isso é uma mina de ouro. Se eu tenho acesso à sua atividade bancária, à sua atividade monetário que você paga, que você faz, isso daí eu consigo, com um grau de precisão muito grande, saber muito do seu comportamento. E se eu consigo saber o que você busca na web, o que você faz no seu computador, e saber cruzar essas informações com um certo nível de confiança, são dados muito valiosos para vender depois. Então, eu acredito que a Big Tech e o Big Government, eles estão muito entusiasmados com as CBDCs, porque vai ser uma ferramenta muito poderosa para vender produtos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma política fiscal direcionada, eu faço para determinados indivíduos, falo assim, as pessoas com essas e essas características, elas vão pagar mais para determinado produto, ou vão pagar uma alíquota a mais em determinado produto e uma alíquota a menos em determinado produto. Então, é o sonho de quem quer microgerenciar a vida. E se nós olharmos para a natureza da Fiat, todas as Fiat são uma PPP, né? Uma parceria público-privada entre bancos e governo. Como o Hermes falou, os bancos ganham muito com as reservas fracionadas. Eles pegam o seu depósito, fracionam esse depósito, emprestam e criam novas unidades. Então, e os governos se financiam através da senhoriagem. Então, os dois ganham muito. Se nós conseguirmos trazer isso daí, agora as Big Techs com as informações junto com as instituições financeiras e o governo, é um modo de controle e de direcionamento da atividade econômica muito poderoso. Por isso que eu vejo que e aí tem as palavras mágicas, a tokenização, a maior financiarização da vida, que são resultados da moeda fiat. Mas isso é um tipo de tecnologia monetária completamente diferente do Bitcoin, por exemplo. Durante a pandemia, o Brasil chegou a criar a nota de R$200, né? A nota, o dobro do valor da maior nota até então. E foi uma medida questionada globalmente por conta dessa ideia de incentivar o uso de notas físicas, né? Eu lembro que o Banco Central Europeu, por exemplo, baniu a nota de 500 euros, porque se descobriu que a maior parte dessas notas estavam sendo utilizadas para atividades ilícitas, né? E dentro de atividade ilícita você tem basicamente tudo que não paga imposto
e tudo que não está registrado na Receita Federal, o que pode significar o cara que presta serviço, mas não emite nota, ou o traficante, né? Então, os dois. Ou o Gedel Vieira Lima com dinheiro lá no apartamento. Tudo é atividade ilícita no fundo, né? Mas avançando um pouco nessa questão do yuan chinês, existe uma ideia de que a China possa utilizar o yuan para controlar não só a população local, mas outros países, né? Forçando uma adoção maior do yuan. Como é que você vê essa prática de utilizar a CBDC para forçar o país a aceitar em contratos com a China, ele só vai poder converter essa CBDC dentro da, da DLT ou da blockchain do governo, né? Como é que funciona esse uso geopolítico da moeda? Eu acredito que não é novo o uso geopolítico da moeda. Um país, se ele consegue gerar demanda por sua própria moeda, ele consegue se financiar de uma forma muito mais poderosa. Então, o petrodólar ele só existe porque é possível, através das armas, exigir que certas pessoas comprem bens e serviços usando o dólar. Então, faz parte da geopolítica o uso dos bens monetários nacionais, porque todo país ganha com a senhoriagem. Então, eu consigo adquirir bens escassos, como petróleo e valiosos, através de algo que eu consigo criar a partir do nada. Então, é uma arma muito poderosa e que os países eles não querem abrir mão. Nenhum das CBDCs ou nenhum projeto de CBDC implica a volta a um padrão ouro, por exemplo, a volta de um padrão monetário forte. Ela sempre pressupõe um controle ilimitado da emissão daqueles tokens, daquelas moedas. Então, ele é no lado americano, existe o FMI e o Banco Mundial, usam os empréstimos em dólares como uma forma de arma geopolítica também. Tanto é que o Bretton Woods ele foi montado, ele pressupunha o endividamento dos países em desenvolvimento usando o dólar. Então, e a gente vê, por exemplo, na África, a França até hoje tem o CFA. Então, são moedas... 2019, no caso. Né? Você teve uma mudança ali em 2019 em que os bancos centrais daqueles 7 países ex-colônias francesas passaram a controlar o CFA e teve umas mudanças de regra. Mas vigorou por 50, 60 anos, né, o domínio da França sobre o CFA. A moeda é um instrumento neocolonialista. E se um país tem a força militar de impor sua fiat, ele vai tentar impor, porque isso é uma forma de domínio de populações. E a moeda fiat, ela não existe, ela não foi uma escolha do livre mercado, ela foi uma criação do Estado. Não existe fiat sem controle de capitais, sem monopólio, sem curso forçado e sem monopólios legais. Então, você cria bolsões em que existe um controle político daquele território e o real só pode circular naquele território. Então, por isso que ele é aceito no Brasil como moeda, mas não é um instrumento do livre mercado. Então, toda vez que você vê uma fiat sendo usado, existe uma certa força sendo imposta naquele local. E eu acredito que o yuan vai ser utilizado da mesma forma que o dólar e que o CFA franco. Quem costuma abordar muito bem esse imperialismo monetário é o Hans Hermann Hoppe, da escola austríaca. Tem um artigo bem interessante sobre isso, né? Como ele dá uma olhada. A visão do Hoppe é que existe hoje, as fiat são o que ele chama de um escambo parcial. A existência de 160 moedas fiat com o padrão dólar, ele é uma excrescência, ele é altamente ineficiente, é super difícil de transferir, ele custa o inflation tax, né, o imposto inflacionário em todas as suas jurisdições, então ele não é uma solução do livre mercado, é simplesmente
um instrumento de ineficiência criado pelas burocracias estatais, que querem impor suas moedas nos seus territórios. Galera, uma pausa rápida aqui para perguntar se você já utiliza, se você já é um leitor da nossa newsletter Block Insider. Isso mesmo, o mesmo nome dos nossos programas aqui no YouTube também é o nome da nossa newsletter principal lá do Block Trends, que é uma newsletter que sai semanalmente aí com vários assuntos sobre Bitcoin, criptoeconomia, sobre mercado global, macroeconomia, etc. E essa newsletter é bastante importante para você acompanhar todos os movimentos do mercado. Então eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição, onde você pode se cadastrar gratuitamente e receber esses conteúdos no seu e-mail toda semana. Valeu? Agora vamos voltar lá para o episódio. Avançando aqui na pauta, você chegou até a comentar aí que os Estados Unidos acabou barrando o avanço do dólar digital, né? Eu acho que foi até os congressistas que deram uma tranca lá. Você sabe por quê? E sabe se isso pode ser algum tipo de barreira que o Brasil pode enfrentar também com o Drex? Algum tipo de legislação que possa ser inserida para evitar que esse tipo de controle seja mais explícito, seja mais intenso? Eu fico curioso, o artigo que eu escrevi sobre real digital, que está no meu Substack, inclusive foi publicado no Block Trends, ele começa dizendo que é curioso como uma proposta tão importante do ponto de vista monetário não tenha passado pelo escrutínio público no Brasil. Porque o que nós vemos é uma comunicação dos burocratas do Banco Central dialogando com o BIS, indo e publicando papers e fazendo essas apresentações, mas o debate público no Brasil ele é muito mais raso do que a gente vê nos Estados Unidos. Não tem congressistas no Brasil contra ou manifestando o mínimo de preocupação com o real digital ou com o Drex. Então, eu acho lamentável isso, que nenhum dos, pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser o que for, não tem ninguém no Congresso Nacional que fale, opa, isso pode ser prejudicial para o indivíduo, isso pode ser, ou defenda, por exemplo, o papel moeda. Ninguém fala, não, é necessário ter o mínimo de soberania sobre as transações, o mínimo de privacidade. O que se pressupõe no Brasil é o total controle. E considerando que o Brasil tem uma história monetária péssima, né? Nós tivemos episódios de inflação alta e hiperinflação, né, na história monetária, é preocupante que a gente não tenha, porque nós não temos um histórico bom de uma boa moeda. Então, é lamentável que seja assim. Eu acho que deveria existir um maior debate no Brasil sobre o real digital. Porque, aparentemente, essa é uma atualização como se fosse o Pix, e não é. Seria mudar radicalmente a natureza da nossa moeda. Mas, nos Estados Unidos, a maior preocupação, os congressistas que se manifestam, vem nessa linha de um controle absoluto do Estado sobre a economia. E lá é uma economia ainda liberal, então é uma economia baseada no livre mercado e no livre movimentação de capitais. Então lá não é fácil introduzir top-down um padrão tão centralizador como seria um dólar digital, como está sendo implantado na China. Mas no Brasil, constitucionalmente, tem o artigo 164 da Constituição que diz que cabe ao Banco Central emitir a moeda. Só que poderia haver uma proibição constitucional ou infraconstitucional de que deve ter algum certo tipo de garantia legal de que aquilo não vai ser usado de uma forma abusiva, né? Mas eu sou muito cético em relação a garantias jurídicas. Eu acredito que só a tecnologia consegue contrapor uma tecnologia. Então, eu pessoalmente, minha opinião seria, se você quer inovar no campo das tecnologias monetárias, que haja uma liberdade. Cada um possa utilizar o meio monetário que achar melhor. Se o Banco Central quiser emitir o real digital, ele que emita, mas não que haja tinha que também abolir todo tipo de curso forçado, de curso legal, abolir imposto sobre ganho de capital com criptomoedas, que ela compita com os outros bens monetários e a pessoa e os cidadãos brasileiros possam escolher a moeda que mais
seja melhor para eles que escolham. Então, se eu pudesse fazer uma proposta legislativa ou uma proposta constitucional, seria abolir todo tipo de restrição que há em relação aos bens monetários no Brasil. Eu sou a favor da liberdade monetária, mas no Brasil isso nem é colocado dessa forma. É colocado como se fosse uma atualização e vamos ver o que o Banco Central e os bancos decidiram. Então, eles têm esse sandbox, eles trazem as exchanges no Brasil, eles trazem para discutir, mas é uma discussão muito entre os players do mercado agora, entre a burocracia do Banco Central, mas não existe um debate público de princípios mesmos, sabe? Para que existe uma moeda? Para que existe... Por que o real é bom? Por que o real é ruim? Quais são os malefícios do regime inflacionário do real? Nós temos endividamento grande, tanto público quanto privado, nós temos um imposto inflacionário alto. Qual que é a vantagem que isso vai trazer para o cidadão? Você não tem essa perspectiva de... Ok, fora esses termos vagos de tokenização, de democratização, qual é a vantagem? Qual o controle real que isso vai ter sobre o cidadão brasileiro? Tanto é que um desenvolvedor descobriu uma linha de código do Drex do Real Digital, mostrando que eles têm o poder unilateral de confiscar o bem. E aí a resposta do Banco Central foi, mas isso já é possível de qualquer forma, do Pix também é possível fazer isso, qualquer ordem de um juiz ou qualquer ordem do Banco Central, você consegue ter sua conta congelada, o Pix é congelado. Então, os bens monetários no Brasil não são vistos desse ponto de vista do indivíduo, ele é mais do ponto de vista do controle. Nos Estados Unidos existe um resquício de se pensar na liberdade. Para que existe uma moeda forte, para que existe uma moeda inconfiscável. No Brasil não existe esse debate. Você não acha que isso é por conta de um pouco de falta de educação da história monetária ou algo assim do gênero? Um pouco mais de falta de conhecimento sobre a história monetária, principalmente do Brasil, né? Eu acho que parece que muita gente meio que ignora que o real é só a menos pior e não a melhor, né? Eu acredito que... Só adiciono antes de você comentar, Guilherme, que o Fed, o Banco Central americano, ele é o terceiro banco central da história americana, né? Você já teve 2 bancos centrais antes, e que foram derrubados pelo Congresso, porque, na visão do Congresso, o Banco Central ele feria a Constituição americana e dava poder demais ao governo federal americano, então eles já barraram a própria existência de um banco central na época de Alexander Hamilton, por exemplo, que era um cara que tinha uma visão de que o governo devia atuar mais forte na economia, mas os Estados Unidos têm uma história de preocupação com o poder que o Banco Central pode gerar muito mais forte do que o Brasil, né? O Banco Central brasileiro é de 1964, até então era o Banco do Brasil numa orgia de recurso público em que o Banco do Brasil financiava Minha Casa Minha Vida, ou financiava habitacional e financiava o governo também, e tudo no mesmo balanço, né? Nossa história monetária ela é muito autoritária, inclusive é um livro muito bom sobre isso, esse do Gustavo Franco, chama Moeda e a Lei, que mostra ele pega uma história monetária só de 80 anos, então é de 33 a 2013. Mas mostra essa tragédia que sempre foi a moeda nacional no Brasil. No começo da República houve um grande debate entre os papelistas e os metalistas, então existiam fortes vozes a favor da volta ao padrão ouro, que era Monteiro Lobato, Pandiá Calógeras. Então, existiu algum debate no Brasil sobre isso, mas a vertente Fiat, depois do Getúlio Vargas e o Oswaldo Aranha, foi a vertente vitoriosa, então sempre foi um padrão ruim monetário desde então. E no Brasil, eu acho que parte falta de educação, assim, falta de conhecimento sobre a moeda, sobre por que existe a moeda, quais funções da moeda, mas existe um certo descentralização do conhecimento. Então, no dia a dia, poucas pessoas se pensam que é moeda real. Então, você quer que aquilo funcione como meio de troca, reserva de valor, e
e unidade de conta, mas até ter episódios hiperinflacionários, ou até que você seja censurado na sua transação, até que alguém bloqueie suas contas, raramente a pessoa se pergunta qual que é a infraestrutura para aquilo exista. E a inflação em si, ela é naturalizada. As pessoas pensam que é natural que exista um regime de metas de inflação e que, aos poucos, o valor daquela moeda vai se desgastando, que a moeda vai se degradando naturalmente. Ninguém pensa que o certo seria ter um padrão monetário forte e as coisas fiquem mais baratas pela deflação tecnológica, que é o que um padrão forte nos dava, o padrão ouro nos dava durante o século XIX. Durante o século XX se naturalizou que, olha, vão ter cada nação terá sua moeda. Inclusive nesse livro o Gustavo Franco ele fala a moeda é como se fosse um símbolo nacional, como a bandeira ou como um hino. Então ele tem uma visão muito consensualista da moeda, de que a moeda ela é uma convenção social que pode ser qualquer coisa. Então, tem essa visão de que é natural que existam 160 moedas fiat, que exista o padrão dólar, porque ele é imposto pela força, e não se pense que a moeda é uma tecnologia que ela pode ser boa ou ruim, que é exatamente esse tipo de reflexão que a existência do Bitcoin nos traz. Então, é muito recente na história brasileira, mas, ao mesmo tempo, foi uma história abafada, mas estou dizendo no século XXI, é recente que se pense que pode existir um padrão monetário forte, que o ouro um dia já foi moeda, que a prata já foi moeda, e que era a época em que o Estado ele tinha um limite claro no quanto ele podia se apropriar da poupança das pessoas. Então, esse pensamento sobre a importância da poupança, a importância de uma moeda forte, ele não está no debate público e não está no debate sobre CBDCs. Ele está sobre, eles colocam nos termos de melhoria tecnológica para democratizar e tokenizar a economia, mas são termos muito vagos. Então, e a questão sobre privacidade e soberania do indivíduo não entra, porque o próprio Congresso Nacional é curioso, que muitos políticos usam dinheiro em espécie, mas se você for ver o que eles falam, o que sempre se fala é a criminalização do uso do papel moeda, que é um resquício. Se nós olharmos o balanço de um banco central, está lá no passivo, meio circulante, papel moeda. Então, é como se você tivesse uma conta com o Banco Central, uma conta física. A moeda e o papel moeda é um passivo do Banco Central. É um resquício de soberania, porque aquilo é meu. Eu estou com aquilo. Mas no noticiário, por exemplo, foram encontrados 10 mil reais em moeda no apartamento de alguém, como se, a priori, isso fosse algo ruim, que a pessoa tivesse algo a esconder. E não simplesmente, olha, meu dinheiro, guardei aqui. Não é visto como um vilão, uma pessoa que está fazendo algo de errado, manter papel moeda em casa. Olha, como assim você quer esconder seu dinheiro? E eu acho que isso só vai se intensificar no Brasil. Já tem projetos de lei para criminalizar o próprio papel moeda. Acho que uma última questão para a gente concluir. Você estava falando que não existe no debate por parte do Congresso, debate público, ninguém se dispondo a falar sobre o real digital, sobre os perigos, sobre, enfim, essa tecnologia. O que tende a se agravar agora que a gente tem um executivo inimigo do Banco Central, né? Então, se você criticar o Banco Central, parece que você está apoiando o governo, virou essa salada aí. Mas se você pudesse resumir, deixar uma mensagem, então, para quem está no Congresso, quem está participando de debate público, sobre o risco dessa CBDC, do Drex, do Real Digital, como é que você resumiria essa ameaça, então? Olha, eu diria que tecnologicamente é possível uma centralização maior de toda a atividade econômica no Brasil. E essa tecnologia do Drex e do Real Digital, ela pode ser, sim, utilizada para opressão financeira, opressão econômica de grupos que não estejam no governo, grupos minoritários ou algum tipo de oposição ao governo. Ela é um risco porque, por mais que atualmente ela não seja usada assim,
a potencialidade de ser utilizada e para perseguir oposição ou alguma voz dissonante, ela existe. E nós sabemos que, como dizia Lord Acton, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, se existe uma tecnologia monetária em que eu consigo deletar alguém, deletar sua história financeira, mexer nos registros de forma unilateral, confiscar, impedir que alguém faça uma transação, isso vai ser usado se a pessoa tiver incentivos para ser usado. Então, é um modelo de governança da moeda péssimo, é um modelo totalmente centralizador e deve-se, sim, questionado se as vantagens que estão dizendo que essa moeda vai ter são realmente vantagens. Se nós queremos uma tokenização da economia, isso pode significar mais endividamento, mais inflação, e se uma autoridade política tem o poder de inflacionar a moeda apertando o botão, ele vai usar, porque é uma forma de curto prazo de ganhar votos, de ganhar poder político. E isso vai ser usado cedo ou tarde. Isso tem altos riscos hiperinflacionários no Brasil. Perfeito. Eu só ressalto que nesse ponto de que a tecnologia pode ser usada para perseguir minorias e tal, eu me lembro sempre de um exemplo clássico, que é o fato de que, para receber a Copa do Mundo, a Dilma Rousseff aprovou uma lei de segurança nacional, né, ou atualizou, e alguns 6, 7 anos depois, o Felipe Neto foi parar na Polícia Federal depondo por conta dessa lei, né? Então, as coisas giram, o mundo gira, e o poder vai estar lá à disposição de quem se elege depois, e qual grupo consegue tomar o poder. Convém sempre ficar de olho nisso, né? Uhum. Mas muito obrigado, Guilherme. Prazer receber você aqui nesse episódio. Um tema que tem muito oba-oba e pouca gente, de fato, alertando os riscos e alertando os perigos que a gente vê. Mas muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Show. E os artigos que você citou aqui, me manda depois o link para a gente listar também na descrição. Tá bom. Perfeito? Mando sim. Valeu. Valeu também, Cauê. Valeu. Valeu, obrigado aí pela participação, e só deixar o último comentário aqui, que a gente citou várias situações com o Drex e os perigos, né, e vale sempre lembrar que o tipo de solução, né, acho que a gente estava até comentando em off-top aqui, já existe, né, então, o Bitcoin é a única forma inconfiscável de dinheiro, de bem monetário que a gente tem no planeta, e eu acho que essa é a única forma da gente conseguir ainda manter algum tipo de soberania individual e manter algum tipo de controle sobre nossos próprios bens, né, nosso próprio patrimônio. E eu acho que, eventualmente, o Bitcoin vai se tornar não só um veículo de investimento ou um ativo, como é comumente chamado hoje, mas vai se tornar uma necessidade em termos de soberania individual. Eu acredito que estudar o Bitcoin se torna aí uma das principais formas de você garantir a sua liberdade individual nos próximos anos que virão. Muito obrigado para vocês que estiveram nos acompanhando até agora, e a gente se vê aí no próximo episódio.